Aqui no RJ, as imagens de um roubo de carga ao vivo. Flagrante de crime na manhã do Rio de Janeiro. Olha quanta carga. Fecha, Cis, fecha. Carga roubada. Olha lá, o cara armado, é a pistola. É crime em andamento. Alô, 190? Já fosse uma ocorrência aberta, coloquei uma brevidade do senhor. O número do atendimento é o 01499, ok? Cerca de 10 bandidos sobem uma das vielas da rua Camarista Meia. A Polícia Militar está respondendo ao chamado do 190 do Bom Dia Rio. Aqui no RJ, você vai acompanhar a ação da polícia para prender os bandidos. E o número de ataques a caminhões de entregas impressiona nesse início de ano. Fernando Veloso. Mariana, nesses primeiros dias de janeiro já foram registrados 281 roubos de carga, o que dá 24 por dia. Isso significa a cada hora um ataque. Já a gente conversa. E num outro caso de violência, um passageiro é morto durante um assalto a ônibus na Via Dutra. Você vai ver também parentes de pacientes internados no Rocha Faria, em Campo Grande, reclamam da qualidade da comida e da falta de remédios. Nos primeiros dias, sim, começou a ter material, começou a ter a medicação que faltava e agora retornou à mesma situação de antes. Falta de fralda, falta de medicação. Boa notícia para os servidores do Estado. O governo anunciou que vai pagar os salários de dezembro na segunda-feira. E tem as dicas para o fim de semana do Fábio Jutzi. Não tem jeito, é só assim. Amo minha rapaziada. Junto gelo e o pagodinho. Não dá outra, é só risada. Tudo isso, muito mais agora, aqui no RJ, primeira edição. Nossa vibe você não vai esquecer. Não tem jeito, não. Meio-dia e 3, boa tarde para você. Aconteceu de novo. O Globocop flagrou mais uma vez bandidos roubando cargas. E de novo no Morro Camarista Meia, no Engenho de Dentro, zona norte do Rio. Os repórteres Genilson Araújo e Francisco de Assis acompanharam tudo ao vivo do Globocop durante o Bom Dia Rio e a cobertura continuou no Bom Dia Brasil. A imagem que levantou suspeita do Globocop sobre o roubo de carga foi essa. Um carro da Polícia Militar parado, junto com um carro preto, em frente a um caminhão com pisca-alerta ligado. 2 PMs conversavam com outras 3 pessoas. Foi quando a gente percebeu uma movimentação no Morro Camarista Meia. Fecha aí nessa picape. Na picape, vai na picape. E atenção, porque o Globocop está chamando, vamos direto, Genilson Araújo, flagrante de crime na manhã do Rio de Janeiro. Exatamente, Fachel, aqui no Morro da Rua Camarista Meia, não é a primeira vez que nós fazemos flagrante nessa região. Isso pertence ao complexo do Lins de Vasconcelos e a gente acompanha o momento exato em que 2 bandidos descarregam essa picape carregada com eletrodomésticos. Um desses bandidos aí está armado com uma pistola. Nós temos imagens também de um depósito de carga roubada a céu aberto. A gente vai mostrar agora para vocês a quantidade de eletrodomésticos que foi descarregada aqui no Morro da Camarista Meia ainda há pouco. É crime em andamento, está acontecendo agora ali no Camarista Meia, Silvana Ramiro. E a gente vê ali que os bandidos, inclusive tem um volume muito grande de carga ali que é sem procedência. Para dizer que é roubada é um passo, né? Mas não tem procedência nenhuma, são TVs, são geladeiras, olha, tem de tudo, a gente viu naquela imagem. E o Globocop mostra nesse momento, Silvana, faltando 9 minutos para as 7 da manhã, é mais um capítulo do crime que acontece a todo instante dentro de comunidades e regiões como essa. Completamente. Olha a imagem. É impressionante, Fachel. Realmente chama a atenção a grande quantidade de eletrodomésticos e os bandidos agem impunemente. Ainda há pouco estava prestando atenção. Um deles que procurou se esconder estava armado com um fuzil. É bom lembrar que esse carro é um carro roubado. Olha só esse homem aí, armado com um fuzil. Olha só, ele está armado com um fuzil, ao que parece ser um AK-47. Numa tranquilidade, parece uma operação de logística, mas é a logística da bandidagem, Fachel. Neste momento, os bandidos começam a descer com muitas TVs de plasma, tem muito material roubado aí dentro desse carro, descendo, portanto, agora a Camarista Meia, enquanto o outro ali, ó, de fuzil, vai lá para cima e começa, então, a descer a comunidade. Aquele são os carros roubados do atacadão do crime, que já está saindo para sua entrega diária, né? E já tem 2 carros ali, ó, já tem 2. A gente pode...
Então, o que o cidadão faz? O cidadão liga para o 190. Então, nós estamos ligando. Alô, 190? 190, a gente está ligando para saber. Alô, 190, me ouve? Eu estou escutando. Qual é o seu nome, por gentileza? Bom Tem dia. duas pessoas falando comigo. O meu nome é Flávio Fachel. Eu sou apresentador do Bom Dia Rio. A gente está vendo um crime acontecendo aqui na tela. Então, a gente queria denunciar esse crime porque a gente encontrou muita carga roubada na calçada. E a gente quer saber se é possível mandar lá uma viatura, um carro. Seu Flávio Fachel, já tem a ocorrência aberta, tá? Vou colocar uma brevidade para o senhor. E a gente seguiu acompanhando a movimentação dos bandidos. A gente acompanha o momento em que um carro cheio com mercadoria roubada, esse carro aí da direita, para em uma barricada montada pelos próprios traficantes. Um deles, numa moto, desceu de uma moto, armado com a pistola, tirou a barricada para que o carro passe. Agora, aqui na base da UPP, a gente não vê nenhuma correria, nenhuma movimentação indicando que os policiais façam um deslocamento nos próximos minutos para aquele local onde a gente encontrou as mercadorias e os bandidos. A gente acompanha aqui do Globocop o momento exato em que cerca de 10 bandidos sobem uma das vielas da rua Camarista Meyer. Alguns deles carregam fuzis e outros mercadorias roubadas. 15 minutos depois da ligação feita pelo Fachel para o telefone 190, a Polícia Militar chega com reforço ao morro. Um blindado abre o comboio, seguido de 2 picapes com policiais na caçamba e uma van da UPP. A gente acompanha o momento exato em que os primeiros policiais chegam, né? A gente vai mostrar agora, os primeiros policiais chegam onde os bandidos abandonaram toda essa carga roubada. Olha só, Chiquiana, telespectador, a quantidade de material roubado. Fernando Veloso, boa tarde para você. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos. A gente pode dizer que até que foi uma resposta rápida da Polícia Militar, 15 minutos depois estavam lá. Mas esse tipo de incursão, assim, sem um planejamento, é o ideal? É importante, Mariana. Felizmente não houve nenhum problema, não teve ninguém ferido, mas esse não é o ideal. Entrar numa área deflagrada, se preparar, mobilizar, pegar o recurso, não é o ideal. O ideal é que isso seja planejado. A Polícia Militar dispõe de equipamento de aeronave, de equipamento de monitoramento aéreo, assim como o Globocop tem. Isso que eu ia perguntar, se o Globocop vive fazendo esses flagrantes, né? A gente vem vendo isso quase toda semana. Por que a Polícia Militar não usa do mesmo dispositivo, já que tem o Globocop, o helicóptero deles com a câmera? Esse é o ideal, Mariana, que a Polícia Militar faça isso, que use essa estratégia, que empregue as equipes que estão em terra, no terreno, e o helicóptero da Polícia Militar acione essas equipes. Elas vai haver um planejamento preliminar, quer dizer, é uma ação. O que a gente quer ver é um flagrante desse feito pelas equipes da Polícia Militar, não mais pelo Globocop. Quer dizer, quem tem que fazer isso é a polícia tem equipamento para fazer isso. Facilitaria, porque as equipes por terra seriam, então, avisadas pelo helicóptero da PM para onde elas deveriam se locomover, é isso? E já haveria um planejamento anterior, quer dizer, não teria que haver o risco de mobilizar, né, a partir da chamada de um apresentador, né, da televisão, uma movimentação na correria. Deu certo, parabéns para a Polícia Militar, recuperou carga, prendeu arma, prendeu pessoas. Tudo bem, mas esse não é o ideal. O ideal é que a gente haja com planejamento. E para isso acontecer, isso tem que ser feito pela própria polícia. Se a polícia tem o equipamento, o ideal é que ela faça isso. Fernando, fica por aqui. A repórter Priscila Chagas conversou com um ajudante do motorista que estava no caminhão na hora do roubo. Vamos ver. O caminhão roubado pertence a uma transportadora. Um motorista e 3 ajudantes pegaram a carga de eletrodomésticos num centro de distribuição em Duque de Caxias e estavam levando para a loja das Casas Bahia, no centro do Meyer. Eram 5 horas da manhã. Os bandidos abordaram um caminhão na linha amarela e mandaram o motorista e os ajudantes seguirem até o Camarista Meyer. Eles foram obrigados a descarregar tudo no alto da comunidade. Tinha televisão, geladeira, ar-condicionado, máquina de lavar. O ponto fica a 1,5 km da UPP. Um dos ajudantes veio aqui para a delegacia do Meyer prestar depoimento. Ele está muito assustado, não quis gravar entrevista, mas conversou com a nossa equipe. Ele contou que o caminhão tinha uma escolta de segurança particular, mas assim que houve a abordagem, ele não viu mais os seguranças. Ele disse ainda que os bandidos estavam fortemente armados e que depois de ele e os colegas serem obrigados pelos criminosos a descarregarem o caminhão, foram liberados. O ajudante disse ainda que na descida para sair do Camarista Meyer, ele e os colegas foram parados por policiais militares. O Globocop também filmou um carro cinza carregado de mercadorias roubadas. O carro errou o caminho algumas vezes e acabou parando atrás da UPP. São 200 metros em linha reta.
O motorista saiu na garupa de uma moto com a cabeça coberta. A polícia investiga se esse homem é um receptador. Nesse momento, já havia mercadorias espalhadas na frente de outras casas. O blindado da PM entrou na comunidade às 7h15 da manhã, com outros 3 carros. Eram mais de 20 policiais somente fora do blindado. Numa casa, a polícia prendeu em flagrante 6 pessoas e encontrou drogas, armas e uma granada. Houve mais apreensões num carro sem pneus e com para-brisa quebrado na frente da residência. Foram sacolas e mais sacolas do que parece ser droga. A polícia também chegou a carros suspeitos estacionados na parte alta do morro. Dentro de um deles havia muita mercadoria roubada e uma réplica de fuzil. A PM também recolheu uma picape com produtos na caçamba e carregou o veículo com eletrodomésticos encontrados no outro carro. Mais de 1 hora antes, essa picape tinha sido flagrada pelo Globocop com produtos roubados e com bandidos. Na delegacia, o motorista do caminhão e os ajudantes receberam a informação de que parte da carga tinha sido recuperada. 2 ajudantes e o motorista voltaram para pegar as caixas. Mas o ajudante com quem conversamos não quis ir. Ele está apavorado. No fim da manhã, policiais da UPP Camarista Meyer levaram para a delegacia 7 detidos em flagrante, 2 maiores de idade e 5 menores. Eu e Fernando Veloso conversamos agora por telefone com Relações Públicas da Polícia Militar, Major Blas. Major, boa tarde, o senhor ouve a gente? Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Veloso. Major, começo perguntando, já discutimos aqui em relação ao helicóptero da polícia. Sabemos que a polícia dispõe de um helicóptero muito parecido com o Globocop, eu digo, com o mesmo sistema de filmagem, com a câmera especial, que filma de longe. Por que a polícia não usa o helicóptero? Mariana, é importante falar que o helicóptero hoje ele foi empregado sim. Inclusive, foi através das imagens produzidas pela aeronave que os policiais da UPP conseguiram chegar a uma casa onde 6 marginais estavam no interior. Então, é um equipamento fundamental, mas ele também é empregado em diferentes áreas. Ele faz o patrulhamento na parte da manhã, principalmente nas vias expressas, Linha Vermelha e Avenida Brasil. Mas, Major, a polícia tem feito flagrantes como o Globocop tem feito com frequência? A gente não ouve falar disso. Bem, Mariana, é importante a gente salientar que o emprego das aeronaves ele é fundamental no mundo de hoje. Em todo mundo, as aeronaves são utilizadas na área de segurança. Recentemente, em Macaé, quando tivemos as intervenções policiais lá no Norte Fluminense, elas foram fundamentais para a atuação. E elas ainda estão lá no Norte Fluminense. Mas hoje, nós tivemos, sim, o emprego da aeronave. E isso foi muito importante para que a gente imaginasse por esses presos. O Fernando Veloso quer te fazer uma pergunta, Major. Oi, Major Blas. Boa tarde, obrigado por receber a gente. Boa tarde, doutor Veloso, como vai? A gente entende, eu entendo, Major, que o emprego da aeronave no patrulhamento das rodovias, ele é importante, ele pode evitar uma série de roubos, arrastão e uma série de circunstâncias, mas considerando a importância, considerando a intensidade do que está representando o roubo de carga para o estado do Rio de Janeiro como um todo, o senhor não acha que a gente deveria tentar fazer o emprego dessa aeronave? Porque uma incursão como essa de hoje, que a gente tem, eu parabenizei aqui, vou parabenizar de novo a ação da Polícia Militar, da UPP, ali de Camarista Meyer, os policiais se mobilizaram muito rápido. Mas a gente obriga o policial a fazer isso de uma forma, digamos atabalhoada, assim, né? Atabalhoada, né? Não é planejada. O senhor não acha que a gente deveria tentar pensar num planejamento como esse, empregar as aeronaves para que essas incursões, essas recuperações de cargas fossem feitas através de uma provocação da própria polícia, da própria aeronave com a equipe de terra? Bem, sobre essa questão é importante a gente falar que já já está em processo de finalização o projeto de radiopatrulhamento aéreo que vai ser inaugurado ainda este ano. E isso vai fazer muita diferença realmente nessa questão do roubo de cargas. Hoje, já estamos atuando nas vias expressas. Já tivemos um projeto piloto para coibir o roubo de carga nas vias expressas que estavam ali na Baixada Fluminense. E o grupamento aeromóvel, juntamente com as unidades da Baixada Fluminense, já trabalharam, montaram esse projeto piloto e isso será agora trazido para a capital do Rio de Janeiro. Isso é um projeto realmente inovador e que vai tocar diretamente nesse ponto que vocês estão tocando. Realmente, o monitoramento das câmeras
visualizando essas cargas que estão trafegando pela cidade. Major Ivan Blas, Relações Públicas da Polícia Militar, obrigada pela participação ao vivo com a gente aqui no RJ. Como eu já disse, não é a primeira vez que o Globocop faz flagrantes cedo, né, de roubo de cargas em vários pontos do Rio. Pelo contrário, foram várias vezes nos últimos meses. É uma repetição, eu sei, mas sempre causa espanto. Agora 7h06. Acordou agora há pouco, já acordou com crime ao vivo na TV. Toda sexta-feira a gente está mostrando aqui, já foi na outra, agora de novo. Já posso adiantar que essa rua é uma rua que dá acesso aqui a uma das comunidades do complexo do Lins Vasconcelos. Ela fica bem ao lado do Hospital Naval Marcílio Dias, tá? Essa carga, ela está sendo descarregada em frente a essa escola municipal aí, olha. Detalhe, frisar, né? São duas carretas, tá? Uma transportando um container e a outra carreta, ela está carregada com bebidas. Aqui nas imediações do Complexo da Pedreira, bandidos estão fazendo a transferência de carga de um caminhão para outro. A gente ainda não viu o carro da polícia aqui. A gente ainda há pouco nós fizemos imagens de homens armados com fuzis dando cobertura a essa ação. Nós estamos sobrevoando o Morro São João, no Engenho Novo. Esse homem aí com um casaco preto, né, e essa listra vermelha, ele está armado com um fuzil, dando cobertura à ação de outras pessoas que estão movimentando essa carga. Esse aí é um dos acessos ao Morro São João, é o acesso pela Avenida Marechal Rondon, uma via importante, que ela liga a região do Grande Meier ao centro da cidade. Isso aqui ocorre em Honório Gurgel, ao lado de um valão. E a gente acompanhou lá de cima, chamou a atenção justamente a movimentação dessas pessoas, movimentando essas caixas, cadeiras plásticas, muitas caixas de papelão. E um dos homens, um de boné, está armado com uma pistola. A gente está aqui mantendo, obviamente, uma distância segura, mas só para que as pessoas tenham ideia do que é o drama dessa questão de carga roubada. Viu só? Autoridades estaduais, nacionais se reuniram hoje no Palácio Guanabara para fazer um balanço desse Plano Nacional de Segurança Pública para o Rio e também para fazer um planejamento, né? O que será feito daqui para frente? Conversar com a Bárbara Carvalho. Saber dela, Bárbara, boa tarde. Essa reunião já terminou? Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos. Ainda não, a reunião acontece a portas fechadas aqui no Palácio Guanabara. Tem a participação do governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, o ministro da Defesa, ministro da Justiça, o chefe de segurança do Gabinete Institucional da Presidência da República, toda a cúpula da Polícia Civil, também Polícia Militar e o secretário de Segurança Pública aqui do estado do Rio de Janeiro, Roberto Sá. O prefeito Marcelo Crivella também estava entre os convidados para participar dessa reunião, mas ele não compareceu. O fato é que eles vão fazer um balanço das ações de 2017. A gente sabe que desde julho do ano passado foi instituída a garantia da lei e da ordem aqui no estado do Rio de Janeiro, que representou a presença do efetivo das Forças Armadas de prontidão, fazendo operações integradas com as forças estaduais de segurança, Polícia Civil e Militar. Operações essas que, na verdade, a gente sabe, não diminuíram os índices de criminalidade, como a gente vem mostrando constantemente aqui no Rio de Janeiro, no RJ, no Bom Dia Rio. Então, a gente vai voltar ao longo da programação para saber o que eles resolveram, quais compromissos para esse ano de 2018. Mariana. Bárbara, e se acabar essa reunião durante o RJ, é só chamar que a gente te chama de novo, tá bom? Obrigada. Vou voltar a conversar com o Fernando Veloso. Eu sei que a reunião não acabou, eles estão discutindo justamente isso, mas... Fernando, o que pode ser feito agora? O que precisa ser feito? Está faltando uma união, uma unidade entre as forças estadual e nacional? Mariana, a gente tem visto que o tráfico está usando bandos e bandos de pessoas para praticar o roubo de carga. Então, acho que a gente deve usar toda a tropa que a gente tem disponível. Então, a gente viu ali na reunião todo o Estado representado, nível federal, estadual. Então, o que a gente espera dessa reunião é que venha um posicionamento no sentido de que essa força seja empregada em apoio às forças estaduais na repressão ao tráfico ao roubo de carga. Ostensivamente. Ostensivamente. A gente acabou de falar de uma estratégia aqui que poderia ser utilizada, quer dizer, um centro integrado que coloque essas forças em comunicação. Seria muito bom, porque se a aeronave visualiza alguma coisa, ela pode acionar uma equipe da Polícia Militar, uma equipe das Forças Armadas, enfim, não é a gente que vai dizer a estratégia, mas seria muito bom alguma coisa nesse sentido sair dessa reunião. Daqui a pouco o Fernando Veloso volta e tem outras informações sobre mais esse flagrante do Globocop. Novo ano começou, né? Mas para os pacientes do Hospital Rocha Faria parece que não começou, não.
tem tranquilidade ainda. Os acompanhantes reclamam da comida, da falta de médicos, da falta de medicamentos. Você vai ver na reportagem do Pedro Figueiredo e do Eric Soares. No Hospital Rocha Faria, em Campo Grande, os problemas continuam os mesmos do ano passado. Depois da mudança do ano, teve algum tipo de mudança no hospital? A princípio, os primeiros dias, sim, começou a ter material, começou a ter a medicação que faltava e agora retornou a mesma situação de antes. Falta de fralda, falta de medicação. Como é que faz? Temos que comprar, né? Ontem, algumas cirurgias foram adiadas por falta de anestesista. A avó da Monique está aqui desde o fim de dezembro e só conseguiu ser operada hoje. Ontem ela ia ser operada, né? O que aconteceu? Só tinha, acho que 2 anestesistas de plantão que estavam na emergência e ela, dentro do centro cirúrgico, depois de ficar em dieta zero, voltou para a enfermaria sem cirurgia. No hospital, onde chegou a faltar comida para os pacientes, a alimentação continua sendo um problema. Situação de comida precária, uma vergonha a cozinha, comida queimada, sem sal, arroz duro. Desde o começo do ano, o hospital passa por uma transição. A prefeitura rescindiu o contrato com a IABAS, a organização social que administrava a unidade. E quem está assumindo é a Rio Saúde, uma empresa pública da Secretaria Municipal de Saúde. O prazo para regularizar o atendimento é até o fim de março. Mas quem está com problema de saúde não pode esperar até lá. Com pressão alta, essa senhora teve que procurar atendimento em outro lugar. Não tem médico aí, médico só 9 horas. Vou lá no UPA ver se eu consigo atendimento. Os funcionários reclamam que a IABAS não deu prazo para pagar o salário de dezembro e nem o 13º do ano passado. E estão preocupados se na nova administração vão ter os empregos mantidos. Dentro do hospital, problemas estruturais. Esse vídeo foi feito na segunda-feira. Depois do temporal que caiu no Rio, corredores ficaram cheios de água. Ou você ganha no grito, ou você perde, vai embora e perde o paciente mais cedo ainda da hora. A direção do Rocha Faria informou que 2 anestesistas faltaram ao trabalho ontem e que, por isso, o hospital deu prioridade às cirurgias de emergência. A direção do Rocha Faria disse ainda que hoje a equipe está completa e o atendimento é normal. A direção do hospital disse que os medicamentos estão sendo reabastecidos diariamente e, sobre a comida, informou que a qualidade é verificada por um nutricionista da organização social IABAS, que só será substituída pelo Rio Saúde no dia 12 de fevereiro. Chego para conversar com o doutor Luiz Fernando Corrêa. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos. A gente vem relatando aqui há muito tempo, são muitos problemas no Rocha Faria. Sabíamos que não se resolveriam de uma hora para outra, mas os pacientes ainda, digamos, sem atendimento ali, né? Mariana, isso a gente comentou aqui. A troca da organização social, ou seja, da organização social para uma empresa municipal, ela é uma coisa administrativa. Ou seja, ela tem que acontecer sem que haja perda do tratamento, na continuidade do tratamento e da operação da unidade. O problema é que a unidade já vinha operando mal, com dificuldades, por questões outras. A organização social dizia que o contrato era deficitário desde o início, enfim. O que importa é que o modelo de gestão não é o problema. O que tem que acontecer é a unidade tem que funcionar. Há a transição administrativa, que se faça a transição administrativa. Mas tem que funcionar agora, durante a transição. O atendimento não pode parar. Não pode, inclusive, ser desse jeito. Até fevereiro, isso é uma coisa que a gente viu acontecer já de maneira correta, e deu muito certo, é bom se lembrar, no Hospital de Saracuruna. Trocou-se a administração e a unidade continuou funcionando. Então, por que não deu certo dessa vez? Algo aconteceu de errado. Lembrando Ou que está acontecendo, né? Desculpe. Exato. O Hospital Rocha Faria, hospital de referência, é um dos maiores do município do Rio. Obrigada, doutor. Nada. Vou para o intervalo que passa bem rapidinho na volta. A morte de um passageiro durante um assalto a um ônibus na Via Dutra. E ainda outras informações sobre mais esse flagrante feito pelo Globocop hoje no Camarista Meyer. Agora, 12h25. Fica aí que eu já volto. Um passageiro morreu durante um assalto a um ônibus na Via Dutra. Foi na altura de São João de Meriti. A polícia chegou, houve confronto e um dos assaltantes também morreu. Agora, teve um bandido que fingiu que era trabalhador. As marcas da volta para casa de ontem à noite ainda estavam na roupa desse passageiro. Ele estava no ônibus da linha 452, que foi assaltado por 2 homens. Com medo, ele preferiu não se identificar. O passageiro que estava na minha frente tomou 2 tiros, um no ombro e no peito, e acabou vindo a óbito ali. Eu ainda tentei acudir ele da melhor forma que eu pude, mas infelizmente não consegui.
Anderson da Cruz tinha 44 anos. Ele morreu na hora, nem chegou a ser socorrido. Os dois assaltantes embarcaram na altura do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o INTO, e por volta das 8 da noite, quando o ônibus passava no Jardim América, anunciaram o assalto. Segundo os passageiros, um caminhoneiro percebeu o que estava acontecendo dentro do ônibus e avisou a Polícia Rodoviária Federal. Os policiais conseguiram cercar o ônibus em São João de Meriti. A dupla não se entregou e teve troca de tiros. Um dos criminosos foi baleado e também morreu. O outro assaltante, Everson Siqueira Souza, de 31 anos, tentou se passar por um passageiro quando a polícia chegou. Ele pegou a marmita de um casal e disse que também era uma das vítimas. Ele tirou a camisa quando a polícia falou, vem pra fora que eu sei que tem mais um aí dentro, eu sei que você tá aí dentro. Quando ele chegou perto, falou, não, eu sou trabalhador. Os restantes do passageiro falaram, não, é ele que estava assaltando o carro. Aí foi quando a polícia pegou e levou ele, sob custódia. O ônibus da linha 452 não conseguiu chegar no ponto final ontem à noite. O passageiro Anderson da Cruz também não chegou em casa. Uma sensação de terror. Você realmente hoje você vive uma insegurança tão grande que você vai para casa e você não sabe se você vai voltar. Eu volto a falar mais uma vez sobre o flagrante feito hoje pelo Globocop do roubo de carga no Camarista Meyer, no Engenho de Dentro. A polícia já sabe que há uma ligação estreita entre traficantes de drogas e ladrões de carga. Só esse ano, estou falando de 2018, tá? Esse ano, foram quase 300 roubos de carga no estado. 300. Roubos como o de hoje já viraram rotina no Rio. Só nesse começo de ano, 281 caminhões foram assaltados no estado. Uma média de 23 casos por dia. De 2013 para cá, os roubos de cargas triplicaram. A polícia investiga o avanço dessas quadrilhas. Essa semana, 15 pessoas foram presas em diferentes operações. A polícia já sabe que os roubos de carga se tornaram um braço financeiro importante do tráfico de drogas em várias favelas do Rio. O dinheiro da venda de produtos roubados muitas vezes financia a compra de armas das quadrilhas. Uma dessas investigações é comandada pela Delegacia de São João de Meriti. O tráfico hoje ele vem se armando através do roubo de cargas, pois gera dinheiro fácil para eles, né? A mercadoria que é roubada é facilmente vendida para receptadores, que também têm o poder de vender facilmente essas mercadorias no comércio informal, trens, feiras, metrô. Traficantes também estariam cobrando uma espécie de taxa para os ladrões de carga agirem nas favelas que eles comandam. Em alguns locais devem pagar um pedágio ao tráfico para terem autorização para roubar nas comunidades que são comandadas por facções criminosas. Além da participação de traficantes, a polícia investiga se há conivência e até a ajuda de funcionários das empresas nesses roubos. Que facilitam, dando a rota, informações sobre a carga, o valor, a nota fiscal, e que os criminosos já vão sabendo até o que é o material, quanto que é, já procuram fornecer compradores, receptadores, antes de praticar o roubo. E um alerta: comprar produtos sem nota fiscal, que pode ser fruto de um roubo, também é crime. Quem compra também está, de alguma forma, incentivando essa prática criminosa e é um ciclo que está cada vez se ampliando, né? Fernando Veloso, essa carga roubada, a gente já sabe, ela não é distribuída, ela é vendida. E, segundo a polícia apurou, não só em feiras irregulares, mas em lojas também. Não valeria uma fiscalização agora no comércio? Exatamente, Mariana, exatamente. É um problema complexo e a gente não pode esperar que a polícia resolva tudo. Tem uma grande parte aí que cabe à polícia. Mas é uma intensificação de fiscalização dos órgãos da Fazenda Estadual, por exemplo, em determinada região, nos estabelecimentos comerciais que negociam esses tipos de produto. Porque se essa fiscalização constata que o número do produto que o comerciante tem ali é muito maior do que ele consegue comprovar em nota fiscal, pode ser um indício que aquele produto é oriundo de roubo de carga. Então, uma ação aí conjunta entre a polícia e esses órgãos de fiscalização ajuda a começar a resolver esse problema. Eu vou conversar agora com a Tatiana Nascimento, ela está na cidade da polícia, está acompanhando, que a todo momento a polícia está atualizando os números dessa operação feita pela PM. Nós sabemos, Tatiana, que foram 7 presos, todos levados para aí. Boa tarde.
Oi, Mariana, boa tarde. Exatamente. O caminhão com a carga roubada já foram trazidos aqui para a cidade da polícia. Agora vai ser feita a perícia para checar com as notas fiscais e ver o quanto dessa carga foi recuperada. A Polícia Militar acredita que grande parte dela tenha sido recuperada. Na operação de hoje, ali no Camarista Meyer, foram apreendidos 6 carros e uma moto, segundo a polícia, todos roubados. Alguns desses carros aparecem nas imagens do flagrante do Globocop e estavam com carga roubada dentro. 7 pessoas foram detidas, 5 são menores de idade. 6 delas estavam numa casa com armas e drogas. E nessa casa, a gente tem fotos, havia também muitos uniformes, roupa camuflada, parecidos com os uniformes usados pelas Forças Armadas. E contra 3 desses 7 detidos, havia 3 mandados de prisão e apreensão por tráfico de drogas e 1 por homicídio. Mariana. Obrigada, Tatiana. Fernando Veloso, então, 7 pessoas presas, segundo Tatiana, 5 menores, mas os 2 maiores de idade vão ser autuados por quais crimes? Essa é a questão agora. 6 deles, os menores e mais um maior, estavam dentro de uma casa e um outro estava fora e, segundo indicação da aeronave da Polícia Militar que já estava atuando, ele estava junto com esse grupo. Qual a questão que a delegada lá da cidade da polícia tem que resolver agora? Eles serão autuados por associação ao tráfico de drogas e porte de arma, porque eles estavam com armas, simulacros e drogas, enfim. A questão é saber se ela vai ter elementos para autuá-los também pelo fato criminoso referente à carga. Pode ser pelo roubo da carga ou pela receptação. Isso eu não acabei de consultar nesse minuto, isso não está definido ainda. Ela depende, é bem provável que ela vá utilizar as imagens produzidas pelo Globocop para formar essa convicção. Fernando Veloso, obrigada pela participação aqui no RJ mais uma vez. Tem uma boa notícia para os servidores do Rio. Que bom que é falar isso. Boa notícia para o servidor, hein? Há quanto tempo que eu não dizia? O governo anunciou que vai pagar o salário de dezembro para todos os funcionários na próxima segunda-feira, dia 15. O Estado informou que o dinheiro para esse pagamento vem da arrecadação de impostos e do depósito da segunda parcela do empréstimo firmado pelo Plano de Recuperação Fiscal, 900 milhões de reais. Primeira vez desde agosto de 2017 que o governo paga os salários de todos os servidores no 10º dia útil do mês. Agora, o único pagamento em atraso é o 13º do ano passado. Em nota, o governador Luiz Fernando Pezão pediu desculpas aos servidores pelos transtornos e disse que a prioridade do Estado continua sendo o pagamento de ativos, aposentados e pensionistas. Eu vou para o intervalo, que passa voando. Na volta tem a previsão do tempo que, aliás, já mudou, e tem o Diversão e Arte com ele, Fábio Júdice, aqui no estúdio. Agora, 12h36. Fica aí, eu já volto. De volta com uma correção, hoje mais cedo o Bom Dia Rio disse que nesse fim de semana o Detran iria fazer um mutirão para a emissão de carteiras de identidade. Na verdade, esse mutirão começa na segunda-feira. Lá no G1 você encontra todas as informações. 12h39 é hora da previsão do tempo. Anne Lotterman, boa tarde. Oi, Mariana, boa tarde. Boa tarde a todos. E a gente já vai começar com uma foto, uma foto especial, é isso? É, da Flávia Bessa, Amanhecer na Barra da Tijuca. Ela fotografou. O nascer do sol é sempre um espetáculo, né, Mariana? Mas repara que já tem umas nuvens aqui no céu. Ela postou com a nossa hashtag Tempo no RJ e hashtag AneRJ. Obrigada pela sua foto, Flávia, porque a Flávia já adiantou o tempo mais fechado hoje, né? Já percebi, a gente vê que está mais Anne? fechado. Por quê, Mariana? Olha aqui essa instabilidade toda de volta para o Rio de Janeiro. A gente tinha mostrado que ela tinha descido aqui para o sul do país, mas agora ela voltou para o Rio de Janeiro. Por isso que o tempo está assim mais fechado hoje. O que significa isso? Que tem previsão de pancada isolada de chuva agora ao longo da tarde e noite também. E essa chuva isolada deve cair aqui na cidade, viu? Hoje a máxima é de 31 graus, olha aqui, Mari. E aí no sábado e no domingo, como que vai ficar? O dia vai começar mais nubladinho, depois no fim da manhã o sol até aparece, mas aí no fim do dia tem previsão dessa pancada isolada de chuva. 32 de máxima no sábado, 33 no domingo, o dia vai ficar bem abafado, tanto sábado como domingo. E aí já te convido para dar uma espiadinha na terça-feira. Já estava olhando, já. 38 graus na terça-feira e vai cair um pouquinho de chuva, então a semana vai ser bem quente na semana que vem. É sempre assim, terça-feira é o dia que eu vou para a cidade do samba, sabe? Então sempre esquenta, né? Mas olha, o mar vai estar calmo, viu, gente? Nem meio metro de altura as ondas, mas dá um pouquinho gelado, 20 graus, aquele primeiro mergulho é um pouquinho mais frio, depois tudo resolve. Bom mergulho para você, Anne Lotterman, bom fim de semana, hein? Obrigada. E o pré-carnaval já começou e tem muito bloco desfilando nesse fim de semana, isso, nas ruas do Rio, mas os canteiros da cidade ainda estão completamente desprotegidos, dá uma olhada.
A prefeitura ainda não instalou aquelas cercas para evitar que as pessoas pisem, destruam a vegetação. Nós percorremos bairros da Zona Sul, não encontramos nenhum local com as proteções, nos canteiros e também áreas arborizadas. Exatamente há 2 anos, no dia 12 de janeiro de 2016, o RJ mostrou que os canteiros de Ipanema já estavam cobertos. Os jardins de toda a orla também estavam protegidos. Telas de mais ou menos 1 metro de altura impediam a passagem das pessoas. Fico alerta aí então, hein? Os moradores das regiões onde há desfile dos blocos de rua cobram uma ação rápida da prefeitura. Eu acho importante cercar porque para evitar o pessoal fazer xixi, entendeu? Jogar sujeira. É importante para não estragar o verde, né? O gramado, porque acaba eles pisando e estraga tudo. O carnaval, ele é 1,5 milhão de pessoas, impossível de o cara não destruir o jardim. Se a prefeitura fizer o trabalho de dar uma proteção, acho que tudo vai ocorrer muito bem. Em outros anos, os canteiros já estariam cercados já há algum tempo. Cada prédio paga, o seu prédio paga o seu jardim. Custa muito caro, custa muito trabalho e custa muito caro. E cabe à prefeitura fazer um cercado para preservar os jardins. Ontem, o presidente da Rio Tour, Marcelo Alves, disse que a proteção dos canteiros está prevista para o dia 20, mas vai ver sobre a possibilidade de começar já nesse fim de semana. Hoje nós procuramos novamente a Rio Tour para saber quando esses canteiros serão cobertos, mas ainda não tivemos resposta. Fábio Júdice que traz resposta sempre para você que está aí perdido, não sabe o que fazer no fim de semana. Boa tarde. Tudo bem? Estamos hoje, aí só no jeans, do samba para o jeans, para o estúdio. É verdade. Mário, só que a gente vai começar hoje com uma notícia um pouco triste. Morreu ontem Rui Faria, aos 80 anos, ex-integrante do MPB4, um dos maiores grupos vocais do nosso país, né, Mariana? Primeiro show que eu fui no Canecão foi do MPB4. E o Rui era compositor, produtor musical, também advogado, né? Fez parte desde o início do grupo. Em 2004 ele saiu do grupo, mas continuou fazendo muitos trabalhos. Lançou um álbum, dirigiu o musical Calabar do Chico Buarque lá em Niterói. E numa rede social, a ex-mulher dele, Sinara, que foi do Quarteto em Si, escreveu assim, bem bonito, dizendo, né? Que as coisas que ele mais gostava, Mariana, era a música, o futebol, mas acima de tudo, seus 3 filhos. Uma grande perda para a nossa música, né? Uma grande perda. Velório, então, hoje, 2h da tarde, e o enterro às 4 da tarde. Vá com Deus, amigo. No São João Batista, grande perda. Vamos começar, então, com as dicas do pessoal de casa, O pessoal de casa está aqui com a gente sempre. 2 dicas. A Patrícia Gomes da Barra e Dandara Abreu do Centro mandaram para o g1.com.br/RJ e também para o nosso zap, 994242523. Vamos ver. O programão dessa sexta, às 5 da tarde, é curtir a Roda de Samba da Cabaça, no Centro de Arte Calouste Gulbenkian. É de graça. Um programão para amanhã, às 11 horas, é o evento de férias do Rio Design Barra com os tapetes contadores de história da Companhia do Solo da Livraria Argumento, de graça. Esse é bem bacana. E esse grupo é maravilhoso, viu? Vou baixar lá, hein? Vou baixar com meu filho lá. É de graça ainda por cima. Agora, os ensaios estão rolando a 1000 por hora. Sabe com a gente, né, Mariana Braz? Olha só, gente, hoje, 10h30 da noite, tem ensaio na quadra da Portela. A Portela convida também a Paris do Tuiuti, vai estar lá presente com o intérprete Gilcinho, a bateria do Tabajara, do Mestre Nilo, e também, olha só, quem vai pintar por lá vai ser o pessoal da Vila Isabel. Bacana essa mistura, né? Essa amizade entre as agremiações. Muito né, bom, essencial, aliás, olha eu diria. A Vila aí. Tá todo mundo junto hoje, então, Paris do Tuiuti, Vila Isabel e também a nossa querida Portela. Prepare as sandálias e a energia. E agora tem mais samba, dessa vez em Bangu. Tem, olha só, hoje, às 7 horas da noite, no Clube 4 Linhas, Bento Ribeiro, Bangu, ali pertinho, né? Lançamento do projeto Bororó Samba Clube. É uma roda de samba com grupos e artistas. É interessante que são grupos mais tradicionais, que já têm uma boa vivência do samba, com novos talentos da música carioca. E o ingresso custa R$20 para todo mundo ir. Eu quero ver agora o Diversão e Arte. Paulo, eu também, porque quem fez essa semana foi a Flávia Januzzi, que a gente está ligado no carnaval, e ela fez com todo o carinho de sempre. Tem shows do Nath Roots, Raça Negra, Arlindo Neto, Tiaguinho, peça nova com a Renata Sorrá e também a volta de um super musical. Fala, Januzzi. Fala aí. A gente começa a coluna no palco do musical Calbi, Calbi, uma lembrança. A peça homenageia um dos maiores cantores da era de ouro do rádio. O espetáculo conta a história do menino pobre de Niterói que sonhava em ser príncipe e acabou se transformando numa das figuras mais queridas da música brasileira. Comemorando 48 anos de carreira, Diogo Vilela revive Calbi Peixoto
dono de um estilo e uma voz inconfundível. Já tá pronto para o palco, é o próprio Calbi. É desafiador para você voltar para o palco e reviver Calbi? É um desafio de tudo que eu aprendi, de tudo que eu conheci dele. E é um desafio emocional também, porque a gente fica emocionado, né, e tal. Mas eu tô totalmente confiante na minha escolha desse repertório, dessa peça. Eu acho que vai rolar. É uma homenagem ao Rio de Janeiro, que nós fazemos também, porque eu acho que o Rio merece. O espetáculo é uma superprodução com 9 atores, banda ao vivo e tem direção de Flávio Marinho. Mudou muita coisa. O espetáculo, inclusive, ganhou um subtítulo que ele não tinha, que é Uma Lembrança. Ele realmente se tornou uma lembrança, né? O espetáculo está em cartaz no Teatro Carlos Gomes, no centro da cidade. E tem muitos shows nos palcos da cidade. A banda de hardcore Dead Fish faz show hoje à noite no Imperator, no Meia. Toquinho canta seus grandes sucessos acompanhado de seu violão hoje e amanhã no Blue Note na Lagoa. No roteiro, músicas como Tarde em Itapuã e Aquarela. Falando de amor em Itapuã, esse mar é energia. A banda de reggae Nat Roots faz show amanhã na Fundição Progresso, na Lapa. Amanhã tem roda de samba com o grupo Bossa do Samba. A batucada começa a partir das 7 da noite na Avenida do Comerciário, próximo ao número 82, no Pechincha. Entrada de graça. No domingo, 7 artistas da nova geração do samba participam do projeto Samba Social Clube no Teatro Popular Oscar Niemeyer, em Niterói. Um dos destaques é o cantor Arlindo Neto. O evento vai homenagear Arlindo Cruz e vai contar com as participações de Zeca Pagodinho, Fundo de Quintal e Moacir Luz. Tem pagode romântico. O grupo Raça Negra comemora 34 anos de carreira e faz show no Social Clube de Santa Cruz no domingo. A minha ilusão, a louca paixão. A Companhia Brasileira de Teatro estreia no CCBB seu novo espetáculo, Preto. A peça apresenta uma espécie de conferência para mostrar como a sociedade lida com o diálogo, as diferenças. A trama vai bem além do racismo. Existem várias questões muito urgentes a serem discutidas, refletidas e pensadas na sociedade hoje, né? A dramaturgia foi escrita, foi feita durante o nosso processo. E aí a gente foi ensaiando, falando, fazendo coisas e ficou essa escrita que é forte, né? Que é muito interessante. Elementos teatrais, como cabeças gigantes, são usados para falar de comportamentos da sociedade. A gente entende essa peça, construiu esse texto como se ele fosse uma sequência de tentativas diversas de diálogo. Quem é a sua comunidade? Vamos para Campo Grande, é hora de exposição. O fantástico corpo humano vai mostrar o funcionamento do nosso organismo através de uma viagem pela anatomia humana. O visitante vai poder conhecer 12 corpos e 150 órgãos reais e perfeitos. O objetivo é cuidar melhor da nossa saúde e estilo de vida. A mostra está em cartaz no Parque Shopping. E vamos fechar a coluna com o som romântico de Tiaguinho, que se apresenta hoje à noite na Ita Music, em Itaboraí. No roteiro, muitos sucessos de carreira como Caraca Moleque, Ousadia e Alegria, além de muita música do último trabalho. Tiaguinho promete botar todo mundo para dançar. Bota esse esqueleto para balançar, curta a vida, aproveite seu fim de semana. Divirta-se. Tchau. Não tem jeito, eu sou assim. Amo minha rapaziada. Junto o gelo e o pagodinho. Já tô dançando, tá, Flávia? Eu Obrigada. também, valeu, Flávia. RJ fica por aqui. Bom fim de semana, boa tarde pra você. Boa tarde, gente. Amanhã eu tô aqui. Tchau, tchau.